Sabe aquele tipo de pessoa que olha para você, te subestima, ri, zomba, fala pelas costas, achando que vai sair ilesa? Pois é, o que eles não sabiam é que o universo estava ouvindo tudo, e nesse exato momento a fatura está sendo emitida. Você vai entender, até o final desse vídeo, exatamente por que nada do que te fizeram passou despercebido. E no meio desse vídeo, tem uma revelação que vai te arrepiar. E já vou te pedir uma coisa. Se você sabe que essa mensagem é para você, faz o seguinte, agora. Já mete o dedo no like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora. Porque aqui é onde você fortalece sua mente, sua alma e sua verdade. E comenta aqui embaixo o número 88. Sim, comenta 88, porque quem é dos escolhidos vai entender. Bora para essa verdade. Já parou para se perguntar por que certas coisas simplesmente parecem acontecer com você, como se estivesse destinado a enfrentar batalhas que ninguém mais poderia suportar? Isso não é coincidência. O universo não comete erros. Cada situação desconfortável, cada traição disfarçada, cada queda que você achou que seria o seu fim, tudo fazia parte de um plano muito maior. É como se, desde o início, o universo estivesse esculpindo você, moldando sua alma, fortalecendo seu espírito e afiando sua mente, não para que você fosse apenas mais um, mas para que se tornasse aquele que desafia as regras do jogo. Porque a verdade é essa: você nunca foi comum. Nunca. O mais curioso é que enquanto você questionava o motivo de tanto peso sobre os seus ombros, a realidade invisível estava te preparando. O que parecia castigo era, na verdade, uma blindagem. Cada pessoa que tentou te diminuir, cada vez que zombaram do seu silêncio, cada porta que se fechou violentamente na sua cara, nada disso foi um acidente. Era o universo dizendo: aguente firme, porque o que está por vir não é para qualquer um. E você, mesmo sem perceber, estava se tornando a versão mais poderosa que jamais imaginou que poderia existir. O que poucos entendem é que esse processo não tem piedade, não tem manual e definitivamente não tem atalhos. E é exatamente por isso que você é diferente. Porque muitos desistem no meio do caminho, sucumbem ao peso, se rendem à dor. Mas você não. Você continua. Mesmo quando parecia não ter mais forças, algo dentro de você insistia. Uma voz silenciosa, quase imperceptível, que sussurrava: você foi escolhido e ainda não acabou. Quando perceberam o potencial que você carregava, a primeira reação deles foi tentar te silenciar. Afinal, sua luz incomodava. Não era uma luz qualquer. Era uma chama que incendiava a mediocridade, que fazia os inseguros tremerem, que escancarava a fraqueza de quem vive de aparência. E cegos pelo próprio medo, começaram a arquitetar maneiras de te apagar. Palavras disfarçadas de conselhos, piadinhas que vinham carregadas de veneno, tentativas de te fazer duvidar de si mesmo. Tudo cuidadosamente calculado para que você se sentisse pequeno, invisível. O que eles nunca entenderam, e talvez nunca entenderão, é que sua chama não veio de coisas terrenas, não foi acesa por elogios, por validação ou por aprovação. Ela nasceu no fogo da dor, da rejeição, da solidão e do caos. Cada tentativa deles de te sufocar, na verdade, jogava mais combustível na sua essência. Eles não estavam apagando você, estavam, sem saber, te forjando, transformando sua fragilidade em força, sua tristeza em potência, sua dúvida em fé inabalável. E agora, enquanto eles observam de longe, atônitos, vendo que a pessoa que eles tentaram derrubar está mais forte do que nunca, é impossível não sentir o peso do arrependimento. Porque eles apostaram na sua queda, mas só assistem, impotentes, ao espetáculo da sua ascensão. E o fogo que antes eles tentaram extinguir, agora se tornou uma fogueira que ilumina seu caminho e queima tudo o que não é verdadeiro ao seu redor.
Eles te olharam nos olhos, riram da sua calma, zombaram do seu silêncio, porque na visão deles, quem se cala é fraco. Quem não reage não tem coragem. Eles simplesmente não conseguiam entender que o seu silêncio nunca foi medo, nunca foi covardia. Na verdade, seu silêncio era estratégia. Era como o oceano, que parece calmo na superfície, mas esconde uma força colossal nas profundezas. Enquanto eles se afogavam na própria ansiedade, você se preparava, observava, planejava. O que eles ignoravam é que o silêncio, às vezes, grita mais alto que qualquer palavra. Enquanto eles estavam ocupados gastando energia com fofocas, intrigas e pequenas provocações, você escolheu economizar sua força para coisas maiores. Você entendia que responder a tudo é se rebaixar ao nível de quem não tem visão. E enquanto eles comemoravam vitórias vazias, achando que te haviam derrubado, você estava construindo algo que eles jamais poderiam compreender. E agora, o silêncio que eles tanto zombaram virou um rugido, um grito invisível que ecoa sem som, mas que pesa. Pesa nos ombros deles, pesa na consciência, pesa nas oportunidades que eles não têm e que você, em silêncio, foi lá e conquistou. Hoje eles olham para você e entendem, tarde demais, que aquele que sabe se calar também sabe escolher a hora exata de levantar. E quando levanta, não é mais possível derrubar. Eles realmente acreditaram que você era descartável, que poderiam te usar, manipular, menosprezar e depois te deixar jogado como se nada tivesse acontecido. Jogaram com a sua boa vontade, brincaram com a sua empatia, testaram seus limites achando que você nunca reagiria. Mas esqueceram de um detalhe crucial. O universo não fecha os olhos para a injustiça. Tudo aquilo que eles fizeram foi anotado. Cada desrespeito, cada humilhação, cada traição. Eles nunca entenderam que mexer com quem tem propósito é como assinar um contrato sem ler as cláusulas. E adivinha? As letras pequenas diziam claramente: tudo que você fizer volta, e volta multiplicado. No momento, eles podem até ter se sentido poderosos, acreditando que estavam no controle da situação. Mas o universo é mestre em aplicar aquilo que os cegos chamam de coincidência, e que, na verdade, atende pelo nome de karma. Hoje, enquanto eles se veem cercados por situações que parecem não ter explicação, por quedas que surgem do nada, por portas que se fecham sem motivo aparente, uma coisa fica clara: a conta chegou. E não há como devolver, porque toda ação tem uma reação. E tudo aquilo que eles tentaram fazer contra você agora se transformou na própria armadilha que os mantém presos, sufocados, implorando por um alívio que não virá. Eles olharam para você e decidiram que você não merecia estar ali, que não era digno de sentar nas mesas onde eles achavam que reinavam. Tentaram te excluir, te ignorar, te diminuir, como se isso fosse suficiente para te fazer desistir. Mal sabiam que, ao te afastar, estavam, na verdade, te protegendo. Porque você nunca foi feito para se encaixar. Você foi feito para quebrar padrões, para derrubar velhas estruturas e construir algo totalmente novo. A ironia disso tudo é que, enquanto eles estavam ocupados criando clubes secretos, círculos de falsidade e alianças baseadas na mediocridade, você estava lá fora, criando seu próprio império. Um império que não depende da aprovação deles, que não precisa da permissão de ninguém para existir. Você não foi rejeitado, você foi redirecionado. E hoje entende que as portas que se fecharam eram, na verdade, armadilhas disfarçadas de oportunidades. E agora, quando olham para você, não entendem como alguém que foi excluído, que foi desacreditado, está no topo. Mas é simples. Você nunca quis uma cadeira naquela mesa, porque você sempre soube que estava destinado a construir uma mesa nova. Uma mesa onde não cabem falsidade, inveja ou jogos de poder. Uma mesa feita de verdade, coragem e autenticidade.
E quem te excluiu? Agora observa do lado de fora aquilo que jamais terá acesso. Eles olhavam para você e viam alguém que não fazia questão de se exibir, que não precisava gritar, se impor ou bater no peito para provar quem era. E na cabeça limitada deles, humildade virou sinônimo de fraqueza. Eles pensaram que você era fácil de ser manipulado, de ser usado, de ser colocado de lado. Mas cometeram o maior erro possível. Subestimaram alguém que escolhe ser humilde não por medo, mas por sabedoria. O que eles nunca perceberam é que se abaixar às vezes é uma estratégia. Você abaixou não para se diminuir, mas para observar, para entender, para estudar os movimentos de quem achava que estava no controle. Você percebeu cada máscara, cada sorriso falso, cada palavra com veneno disfarçado de gentileza. Enquanto eles te viam como frágil, você estava construindo um arsenal invisível, de força, de foco, de resiliência. Agora eles olham para você e não entendem o que aconteceu. Onde estava escondida toda essa força? Como é que aquela pessoa que eles tentaram pisar, ignorar, fazer desaparecer, agora se tornou gigante? Simples. Porque enquanto eles brincavam de dominar ambientes, você estava dominando a si mesmo. E não existe poder maior no mundo do que aquele que nasce de quem aprendeu a controlar seu próprio espírito. Eles achavam que falar de você pelas costas não teria consequência, que espalhar mentiras, deturpar sua história, distorcer quem você era só mais um passatempo. Enquanto eles se reuniam em grupinhos, em conversas baixas, alimentando a ilusão de que poderiam destruir sua reputação, o universo estava apenas observando e anotando cada palavra, cada intenção, cada veneno lançado no vento. O problema é que a vida tem uma lei que muitos ignoram. Tudo aquilo que você envia, retorna. E agora, eles estão sentindo isso na pele. As portas que se fecham sem explicação, as oportunidades que evaporam, as alianças que se desfazem. Tudo aquilo que parecia tão sólido desmorona como areia escapando pelos dedos, porque as mentiras que plantaram não deram o fruto que esperavam, deram espinhos. E agora eles colhem o que semearam. O mais cruel e, ao mesmo tempo, justo, é que as mesmas palavras que eles usaram para tentar te destruir são as que agora ecoam contra eles. O que antes era fofoca virou sentença. O que era calúnia virou condenação. Não pelas suas mãos, mas pela balança perfeita do universo que não falha. E eles, que acharam que seriam os autores do seu fim, agora percebem, aterrorizados, que assinaram sem querer o roteiro da própria queda. Cada vez que seu nome é pronunciado nesses círculos de falsidade, ele pesa, machuca, arde como ácido na língua de quem não suportou a sua existência. Porque você é, simplesmente, a personificação de tudo aquilo que eles nunca tiveram coragem de ser. Sua autenticidade, sua força, sua transparência. Tudo isso é como um espelho que revela, sem dó, as fraquezas que eles escondem até de si mesmos. Eles não te odeiam porque você fez algo contra eles. Te odeiam porque, só de existir, você desmonta as mentiras que eles contam sobre quem são. Você obriga, sem dizer uma palavra, que eles encarem a própria covardia, a própria mediocridade, os próprios fracassos que vivem maquiando. Seu nome virou lembrete constante de que eles escolheram o caminho mais fácil, o da falsidade, da manipulação, da autoproteção ilusória. Por isso, cada vez que tentam te diminuir, cada vez que tentam manchar sua imagem, é como se estivessem lutando contra o próprio reflexo. E sabe o que é mais louco? Quanto mais eles te atacam, mais evidente fica que o problema nunca foi você. Sempre foram eles. Sua luz nunca foi provocação, mas quem vive nas sombras se incomoda até com a menor faísca. No começo, eles te ignoraram, fingiram que você não existia, que não fazia diferença. Desdenharam do seu jeito, das suas escolhas, da sua caminhada.
mas, em silêncio, estavam observando cada passo, cada movimento, cada conquista. E quando perceberam que sua presença era muito maior do que as tentativas deles de te apagar, decidiram te copiar. Só que copiar algo verdadeiro, sendo falso por dentro, nunca dá certo. Tentaram imitar sua maneira de se expressar, de se posicionar, de conquistar espaços. Ensaiaram sua postura, simularam sua energia, copiaram seu estilo, mas esqueceram do mais importante, sua essência. E essência não se compra, não se falsifica, não se aprende em vídeo tutorial. Ela vem de dentro. Ela nasce do caos que você sobreviveu, das cicatrizes que você carrega, da força que você construiu na dor. O resultado? Uma imitação patética. Porque enquanto você transborda autenticidade, eles escorrem falsidade. Enquanto você é, eles tentam parecer. Enquanto você segue criando, se renovando, deixando sua marca no mundo, eles ficam presos, tentando desesperadamente descobrir como reproduzir o que simplesmente não pode ser replicado. E no fim, o eco deles nunca vai soar como sua voz. Eles te olharam parado, vendo você em silêncio, te acharam enfraquecido, derrotado, quebrado. Riram, apontaram, comentaram. Acabou. Tá fora do jogo. Mal sabiam que o que eles chamavam de derrota era, na verdade, estratégia, porque enquanto eles estavam ocupados correndo feito barata tonta, tentando se manter relevantes, você escolheu parar, respirar, se alinhar, limpar a bagagem, cortar os pesos mortos. Você entendeu algo que poucos jamais compreenderão. Às vezes, parar é avançar. E o tempo que você ficou fora do radar foi o tempo em que você se reconectou com sua essência, deixou para trás aquilo que não fazia mais sentido e organizou seus próximos passos com uma precisão cirúrgica. Enquanto eles gastavam energia se distraindo com o próprio ego, você estava recalibrando suas armas. E agora, quando você retorna, não é mais o mesmo, é maior, é mais forte, mais focado. E eles, que apostaram na sua queda, estão descobrindo da pior forma possível que sua pausa nunca foi fraqueza, foi preparação, e que a versão de você que surge agora é simplesmente impossível de ser derrubada. Eles se reuniam, sussurravam, faziam planos nas sombras, riam, apontavam, comemoravam cada pequena queda sua, cada tropeço, cada aparente derrota. Acreditavam piamente que apostar contra você era jogo ganho, aposta certeira. A soberba deles era tanta que nem perceberam o quanto estavam cegos, porque, enquanto eles se divertiam assistindo seus desafios, você não estava apenas participando do jogo. Você estava aprendendo cada regra, cada movimento, cada detalhe que ninguém mais enxergava. E quando você entendeu completamente como tudo funcionava, algo mudou. Você deixou de ser apenas mais um jogador, deixou de ser aquele que eles apostavam contra. Você se tornou a própria casa, o sistema, o tabuleiro. De repente, as regras não funcionavam mais como antes. Cada pedra que jogavam no seu caminho agora se transformava em degrau. Cada armadilha em ponte. Eles nem perceberam quando o jogo virou. Mas quando notaram, era tarde demais. Agora eles jogam, eles gritam, eles tentam desesperadamente mudar o rumo. Mas não há mais como, porque quem controla o jogo é você. E quando você é a casa, não importa quantas fichas eles joguem contra, no fim, tudo volta para você. E cada tentativa de te derrubar só abastece, só fortalece, só te impulsiona ainda mais. Eles criaram, sem saber, a máquina da própria derrota. E você segue, imbatível. O mais cruel e ao mesmo tempo mais fascinante é que você não precisou fazer absolutamente nada além de existir. Sua simples presença, seu jeito de caminhar, sua autenticidade, sua verdade,
Isso foi mais do que suficiente para acender em certas pessoas tudo aquilo que elas passaram a vida inteira tentando esconder. Complexos, medos, inseguranças, frustrações, fantasmas antigos que estavam escondidos em gavetas escuras da alma deles, que de repente vieram à tona só por você existir. Eles começaram a se contorcer, a se incomodar, a se agitar, e tentaram te culpar, como se você fosse o problema, como se a sua luz fosse a razão do desconforto deles. Mas não era, nunca foi. A verdade é que você só segurou um espelho poderoso, que refletia exatamente aquilo que eles não queriam encarar. A própria mediocridade, a própria covardia, as escolhas ruins que fizeram ao longo da vida. E isso, para quem vive fugindo de si mesmo, é insuportável. Por isso, tentaram te excluir, te apagar, te calar, te afastar. Acharam que, te jogando para longe, poderiam silenciar o desconforto. Mas não entenderam que o problema nunca foi você. Foi sempre eles, lidando com o próprio caos, com os próprios demônios, com as próprias feridas mal cicatrizadas. E quanto mais tentavam te arrancar da vida deles, mais o universo dava um jeito de esfregar a verdade na cara de cada um. Porque quem não enfrenta seus próprios monstros, vive sendo atormentado por eles. Ah, como eles se iludiram, como acreditaram cegamente que eram peças fundamentais na sua vida, que eram os vilões perfeitos, aqueles que poderiam controlar sua narrativa, determinar seus passos, decidir seus limites. Mas a verdade, aquela que dói, é muito mais cruel do que eles imaginavam. Eles nunca foram protagonistas na sua vida, nem vilões, nem adversários de peso. Eles sempre foram figurantes, personagens secundários, passageiros, descartáveis, que só estavam ali para cumprir uma função temporária. Eles tiveram o papel, sim, de gerar dor, frustração, de te testar, de tentar te desestabilizar, mas tudo isso não foi para te destruir como eles acreditavam. Foi para te fortalecer, para te ensinar, para te moldar. Enquanto eles perdiam tempo arquitetando maneiras de te derrubar, o universo, em silêncio, te promovia. Colocava sobre seus ombros uma armadura invisível, construía em você uma resiliência que eles jamais poderiam entender ou alcançar. Hoje eles olham para você e não entendem como aquela pessoa que eles juravam ter derrotado simplesmente seguiu, cresceu, brilhou e os deixou para trás. E o mais irônico de tudo, eles nem fazem mais parte da história. Viraram notas de rodapé, nomes esquecidos, rostos borrados na memória, porque enquanto você escrevia os capítulos da sua grande ascensão, eles ficaram presos nas próprias armadilhas, achando que tinham algum poder sobre você. Mal sabiam que nunca tiveram. Existe uma verdade absoluta que poucos acreditam, até sentirem na pele. Nenhuma dor que você causa ao outro fica impune. Nenhuma. Cada lágrima que te fizeram derramar, cada injustiça, cada palavra lançada para te ferir, cada gesto de traição, tudo isso foi meticulosamente registrado, não por você, não pela vida comum, mas por uma força muito maior, uma força que não esquece, que não falha, que não dorme. O mais assustador para eles é descobrir que a dor não evapora, ela se acumula, ela cresce, ela vira energia, e essa energia, mais cedo ou mais tarde, retorna, e não volta do jeito que saiu. Ela volta multiplicada, potencializada, porque o universo não devolve na mesma moeda, ele devolve com juros, correção e, às vezes, com parcelas que duram anos. A justiça divina não tem pressa, mas é implacável, e agora eles sentem isso no peito, na alma, no próprio caminhar. As coisas começam a dar errado sem explicação. As portas se fecham sem motivo aparente. Os relacionamentos desmoronam. A vida trava e eles olham para todos os lados buscando culpados, sem perceber que são vítimas das próprias escolhas, porque tudo o que jogaram contra você nunca se perdeu. Apenas deu a volta. E chegou a hora de pagar. E a cobrança
não falha.